A paz do Senhor Jesus, eu sou Edivan Campos, superintendente da Escola Dominical da Assembleia de Deus de Marília, na sede, e é uma alegria tê-los conosco nessa oportunidade para aprendermos sobre a terceira lição, a lição de número 3, a natureza do ser humano. Nós estamos no primeiro trimestre de 2020, estamos estudando a raça humana, origem, queda e redenção. Nós vamos falar um pouquinho acerca da natureza do ser humano na lição de hoje, lembrando que eu preferi e optei por fazer aulas assim, porque é um jeito do professor se localizar na revista. Primeiramente, a gente vai passar alguns tópicos e logo após o professor vai aplicar o conhecimento dele. Por que eu preferi fazer assim na lição? Porque o professor já está vendo a lição. Didaticamente, quando você pegar a sua revista, você já vai ter passado por aqui para aprender tópico por tópico. O nosso texto áureo da revista, que é a Janela de Ouro, da onde vai partir todo o ensino, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo do número 23. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática vai estar assim: nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Nós temos as leituras diárias, mas você pode analisar que a verdade prática ela é conjunta com o texto áureo. Às vezes nós temos o texto áureo e uma explicação na verdade prática de uma forma um pouco diferente para dar sentido, mas o texto áureo já fala por si próprio o versículo, que ele vai tratar de espírito, de alma e de corpo. É claro que nós temos aí, primeiramente estudaremos o corpo, depois a alma e depois o espírito, mas a lógica do apóstolo Paulo é espírito, é alma e é corpo. Nós vamos ter aí a leitura bíblica em classe e eu quero fazer uma observação na leitura. No capítulo 1, no versículo de número 26, vai estar dizendo assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Lá no capítulo 2, no verso 7, nós vamos ter que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então você vai ver aí a criação, sendo a imagem e semelhança de Deus. No versículo 26 vai estar domine. E no versículo 28 vai dizer: Deus abençoou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Então no capítulo 1, Deus vai dizer para o homem dominar, e no versículo 28 vai estar para também dominar. Qual que é a lógica desse dominar? Preste bem atenção que nós vamos aprender nesta lição. Quando Deus fez os anjos, nós vamos aprender isso, eles são espíritos. E quando Deus ele vai tirar Satanás, ali o querubim ungido, ele vai colocar ele na região celestial. Sendo assim, nem os anjos que têm a sua morada nos céus, nem os demônios que têm que ficar na região celestial pode dominar na terra. A terra foi feita para o homem dominar. O anjo, sendo um anjo bom, ele não se apodera de alguém. Os demônios, para estar aqui, eles têm que possuir uma pessoa. E isso eles não podem fazer, porque o homem domina sobre a terra.
Não é que a gente é bom que expulsa demônio, porque Jesus nos deu essa autoridade. Só para você entender um pouquinho do mundo espiritual em Gênesis, a formação. Nós temos em Gênesis 21, eu escrevi que é um decreto. Deus fez um decreto, a divindade fez um decreto, façamos o homem. E no Gênesis 1, 27, teve a realização de um decreto de Deus. E criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós temos aqui no nosso comentário, e nós vamos aprender que nós vamos falar sobre a natureza humana, que o ser humano, do que ele é composto. O objetivo dessa lição não é apenas explorar a natureza humana, mas é sim falar acerca do nosso estado de santidade diante de Deus, corpo, alma, espírito, diante do Criador. Nós possamos nos apresentar totalmente em santidade. Nós temos aí no número 1, no tópico 1, a complexidade do ser humano. A natureza do ser humano é distinta, tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vejamos por quê. Aqui o escritor ele vai mostrar a natureza de Deus, a natureza dos anjos e a natureza dos homens. Aí no nosso slide à direita vai estar falando sobre a natureza de Deus. Amós 6,8, Deus vai dizer que jurou pela sua alma. Ali nós temos também a alma, quando a gente fala alma ou pessoa, são pessoas divinas, tá? Mas é o mesmo sentido porque eles pensam, têm vontade, têm desejo, eles se entristecem. Atos 13:2, o Espírito Santo mandou separar. E nós vamos ter Mateus 26:38, Jesus falando acerca da sua alma. Então, quando nós começamos a entender a divindade, é um só Deus, mas subsistem 3 pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 têm vontade, os 3 têm a sua pessoa, o seu intelecto. Mas aí gera uma dúvida na origem de Deus. Deus é inexplicável. Não tem como explicar Deus, mas de uma forma humana, nós em partes entendemos a divindade. Só quero lembrar você que no mundo espiritual não há limite para habitações. Por exemplo, dentro do seu corpo existe alma, existe o seu espírito humano e existe o Espírito Santo. Uma pessoa que não aceitou Jesus, não nasceu de novo, ela pode ter um espírito maligno. Mas vamos partir desse pressuposto que a pessoa aceitou Jesus e tem o Espírito Santo. Então, dentro da pessoa tem alma, espírito humano e Espírito Santo. E a pessoa continua sendo uma só pessoa. Então, nós temos aí a natureza de Deus. Ele é espírito, ele não precisa de nada para se manter ou para existir. Deus ele é atemporal, Deus ele é espírito, o próprio Jesus falou dele isso, e ele existe por si mesmo. Não tem uma coisa ligada em Deus que, sendo desligada, ele vai parar de ser Deus. Não tem jeito. Ele é o único que subsiste por si mesmo. Ele é, por si próprio, uma excelência. Não tem como fugirmos disso. Ele não depende de nada e de ninguém. Aí nós vamos ter aqui também a natureza dos anjos. A natureza dos anjos, eles são criados, seres finitos, eles também não são
infinitos como o homem. Eles possuem uma natureza. Lembrando que eles são espíritos, diferente do homem. O homem precisa de um corpo para habitar na terra. E os anjos, a habitação deles, o lugar, a casa deles, podendo dizer assim, é o céu. Interessante que o homem é feito da substância que já existia na terra. Agora os anjos, eles são feitos também pelo sopro de Deus. Os exércitos de Deus foram soprados. Salmo 33, verso 6. Aí você vai entender Jó, capítulo 1 e versículo 6, porque eles são chamados também de filhos de Deus, porque eles também saíram do sopro de Deus logo após Deus fazer o céu. A gente não sabe qual é a matéria, mas é algo celestial que saiu do sopro de Deus. Eles são descritos em Hebreus capítulo 1, versículo 14, como espíritos. E, diferentemente de nós, não se reproduzem através do sexo. Carne gera carne, espírito gera espírito. Então, nosso Pai, que Ele é espírito, Ele gerou os anjos, que também são espíritos. Eles são assexuados, foram feitos de uma só vez, não vai ter mais e não vai ter menos anjo. Eles têm um corpo angelical e espiritual. Se você olhar o slide à direita, você vai entender que ele é um espírito que tem alma. E sendo ele um espírito que tem alma, ele não pode nascer de novo. Como assim ele não pode nascer de novo? Ele não pode ser trabalhado na sua alma. Na aula passada eu comentei um pouquinho sobre isso, que vocês não vão ver o Miguel se desviando, um anjo de Deus se desviando, ou um anjo decaído, que é o demônio, se convertendo. Por quê? Eles tiveram ali a eleição e aqueles que procuraram ficar diante de Deus foram os anjos bons e os anjos maus. Eles se decaíram e eles não podem ser trabalhados mais. Então nós temos aqui a natureza dos anjos. São seres que foram feitos pelo sopro de Deus. São seres espirituais diferentes dos homens. Lembrando aqui que quando houve a eleição, eles ficaram eternamente caídos ou eternamente anjos ligados a Deus. Nós temos também a natureza do homem. A natureza dos homens ou do homem, ela é descrita de uma forma dupla, uma física e uma espiritual. Nós temos na forma física o corpo e na forma espiritual a alma e o espírito. Para vivermos nesse mundo, nós temos que ter essa natureza completa. Se uma se apartar da outra, a gente morre. Eu quero que você dê uma olhadinha aqui no centro do nosso slide. Nós colocamos o espírito, a alma e o corpo. O homem é diferente, lembra? O anjo ele tem uma alma que tem espírito. O anjo ele tem um espírito que tem alma. O nosso corpo é alma que tem espírito. Você já vai entender isso daqui a pouquinho, quando a gente começar a falar um pouco no detalhamento de cada aula. Nós vamos ter aqui agora as características do corpo humano. Nós vamos ter a materialidade, nós vamos ter a visibilidade, tangibilidade, nós vamos ter a mortalidade. Só para a gente entender, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, o corpo, ele é o que traz a nós os sentidos, os 5 sentidos. Você pode trabalhar com os 5 sentidos do corpo.
E o corpo humano, ele é diferente do corpo do anjo. Lembra que eu falei aqui nesse slide que o homem, ele é alma, que ele tem espírito. Sendo assim, quando o anjo pecou, o anjo ele não tinha mais eleição. Então Deus ele vai fazer um pouquinho diferente o homem do anjo, tá? Mas só para a gente entender um pouquinho essa composição do nosso corpo, Deus ele criou o ser humano a partir da matéria que já existia. Ele fez o homem do pó da terra, uma substância que eu coloquei para você. Ela tem 72% de oxigênio, 14% de carbono, 9% de hidrogênio, 2,5% de nitrogênio e os 3,5% restantes se compõem de pelo menos 15 outros elementos como cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, iodo, ferro, cobre, zinco, silicone, etc. Não existe no corpo humano qualquer elemento químico que também não possa ser encontrado na Terra. Nós vamos ver aí em Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, capítulo 2, o versículo 7, quando Deus vai expulsar o Adão do Éden, vai dizer que ele volta para o pó, no capítulo 3. Quando nós passamos um pouquinho, Jó também, ele vai ter a consciência, se não me engano, 3 ou 4 vezes ele vai falar sobre o homem que veio do pó. Salomão, no capítulo de número 12, ele vai também fazer uma comparação, o homem que veio do pó da terra. Quando nós olhamos também em Coríntios, Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro. Então nós temos a nossa formação do corpo através do barro. Você pode ser rico, pobre, classe média, entre os dois. Você pode ser branco, negro, vermelho, pardo. A nossa formação do corpo ela é igual para todo mundo. Não tem dinheiro que pague saúde, não tem dinheiro que pague alguma coisa diferentemente de outro humano. O corpo, segundo especialistas, com 25 anos, ele já começa a sua queda à morte. É um comentário também do pastor Cláudio Honor no livro. Então nós temos aí a tendência do nosso corpo, da substância que é criada, da nossa vivência, dele começar a ficar velho, começar a ter aí a sua decomposição. Então nós fomos formados da matéria e para habitarmos na Terra, nós temos que ter o corpo. Enquanto o corpo ele está vivo, nós habitamos na Terra. Depois que o corpo ele morre, nós não temos legalidade para ficar na terra. E esse corpo ele é visível. Tomé tocou em Jesus para ver esse corpo. Então esse corpo visível, ele faz com que a gente toque, sinta de uma forma corporal. Alguns teólogos dizem que tanto o anjo como o demônio não sabem o que é comer, o que é sentir gosto. Eles não sabem isso, não sabem como é isso. Mas vamos continuar aqui. Nós temos a mortalidade, como eu disse. O nosso corpo, devido ao pecado, ele vai morrer. Não tem como esse corpo ser imortal, a não ser que Jesus ele arrebate a igreja e o nosso corpo seja transformado. E nós temos aqui também, no subsídio aqui teológico, uma variedade, né? O pessoal falava a respeito do corpo, da carne.
eles tratariam como corpo, que é a força física do corpo. Então nós temos que entender que o corpo é importante para a nossa vida, a santificação do corpo. Nós vamos ter aqui no tópico de número 3, alma, o nosso elo com o mundo exterior. Eu coloquei o slide aqui, você pode trabalhar, professor, através do que a alma ela expressa: vontade, emoções e intelecto. A alma, se você estudar esses 3 elementos, faz parte da alma. Aqui o nosso escritor vai dizer que a alma e o espírito são inseparáveis. Nós temos o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Uma vez eu escutei alguém dizer que a alma é você colocar meio copo de Coca-Cola e o espírito é meio copo de Pepsi. E você mistura num copo só. E aí você diz para alguém, separa, ou você tenta separar. A alma e o espírito são inseparáveis. A única coisa que faz a separação entre a alma e o espírito é a palavra de Deus como uma espada. Ela separa a alma e o espírito. É quando a palavra está sendo pregada, manifestada, verbalizada, a alma e o espírito, eles são separados e você consegue observar o que a alma precisa. Vamos lá, a alma é a janela para o mundo. Através da alma nós enxergamos o mundo físico, também o mundo espiritual. O escritor vai colocar aqui que a alma, quando ela sai do corpo, a alma ela faz com que o corpo, quando o corpo morre, a alma sai. Então não tem como o corpo sobreviver sem a alma. Então toda alma que pecar essa morrerá, Ezequiel 18:4. E o escritor vai dizer que o pecado começa na alma, contamina o espírito e o corpo. Então, nós temos que prestar bem atenção, porque é tão ligado que o pecado ele traz consequências para o nosso corpo. Ele vai fazer aqui uma menção de Lucas capítulo 16, o versículo de número 31, e nessa menção ele vai dizer acerca da alma, que quando ali tem um homem chamado Lázaro, e tem ali um homem que vivia, tinha muito dinheiro, desculpa irmãos, tinha um mendigo ali, um pedinte chamado Lázaro, e tinha um rico, e esse rico, ele nem ajudava os pobres, vivia a sua vida do seu jeito, com a soberba da vida, né? Está falando muito sobre alma ali. E o outro tinha ali uma dificuldade, e os dois morreram. E eles foram levados para o Hades. E quando chegaram no Hades, ali ainda havia o seio de Abraão, porque Jesus não tinha passado por ali, hoje está na Nova Jerusalém. Eles estavam em 2 estados extremos. Um estava no seio de Abraão, estava ali salvo, e esse rico ele foi para aquele lugar. E quem era pobre ficou rico, e quem era rico ficou pobre. E quando ele chega neste lugar, ele vai ter alguns sentimentos. Ele vai ter sede, ele vai sentir o fogo queimando, ele vai reconhecer aquele
que era mendigo, que era o Lázaro, ele vai saber que Abraão está ali. E ele vai pedir uma gotinha de água. E Abraão, ele vai dizer que não era lícito, tinha um abismo no meio, entre o lugar ruim e o lugar bom, que não tinha como eles passarem. E aí, esse ímpio estando lá no Hades, ele vai se lembrar dos seus irmãos. E a quantidade, ele tinha 5 irmãos. Provavelmente ele estava ali lembrando da sua família, o que poderia acontecer com eles. E aqui nós quebramos também uma doutrina espírita. E Abraão vai dizer que quem está ali não pode passar de um lado para o outro. Interessante que ele tem sede, ele tem ali a sua pele sendo queimada, no caso ali a sua alma sendo queimada, mas o sentido é que ele está ali, o corpo fica, mas ele sente a dor na sua alma, sente o queimado ali, e quando ele está ali, ele lembra dos irmãos. Então esse negócio de sono da alma, a gente não tem muito respaldo. A Bíblia vai dizer que realmente ele estava ali. E só para a gente tomar cuidado com o rodapé de Bíblia, Lucas capítulo 16, falando acerca ali desse homem, não é uma parábola. Parábola, ela é usada com elementos como trigo, como joio. E quando eles estão ali, é citado o nome de Abraão e o nome de Moisés. Não são personagens fictícios. Se nós não tivermos Abraão e tivermos Moisés, nós temos que rasgar a Bíblia e não acreditar no futuro que aconteceu depois deles. Então, o que acontece ali? Não é uma parábola. Rodapé de Bíblia não é Bíblia. Por exemplo, Sermão da Montanha não existe. Imagina Jesus em cima de uma montanha, é Sermão do Monte, gritando lá para baixo. Então, esses rodapés de Bíblia, nós temos que tomar cuidado. Deus chamou Abraão no capítulo 12? Não, chamou no 11, mas vai estar lá. Em vários textos e contextos, o rodapé não é inspirado por Deus, é colocado por alguém que separou a Bíblia. Nós temos que tomar esse cuidado. Então, não é uma parábola. Então, ali em Lucas, Jesus vai dizer acerca que quando alguém morre, ele ainda tem o intelecto. Ele tem vontade porque ele está com sede. Ele tem o intelecto, ele lembra da sua família, ele tem as suas emoções ali no Hades. E quando alguém morre hoje, ele está no paraíso, que está no terceiro céu, está a Nova Jerusalém. Vamos lá. Então nós temos a alma, que é a nossa psique, tá? É a nossa vontade, o nosso desejo. Então nós temos aí, se você quiser aprofundar um pouquinho, pega esses 3, intelecto, vontade e emoção, e passe para o seu aluno. Depois nós vamos ter o espírito e o nosso contato com Deus. O que é o espírito? Ele se compõe juntamente com a alma, é uma parte imaterial do ser humano. É distinto, a alma do espírito, não pode separar. Somente a palavra de Deus, como nós já vimos, é capaz de separar no mundo espiritual a alma e o espírito. Assim como o Espírito Santo é o elo entre o Pai e o Filho, o Espírito também é o elo entre o nosso corpo e Deus. Quando nós olhamos acerca do novo nascimento, nós temos que aprender o que é o novo nascimento. Aí no slide, você vai ver aí que nós temos o corpo, que já foi falado, é a matéria formada da terra. Nós temos a alma, que nós vamos ter a emoção, o intelecto. Nós vamos ter ali as 3 coisas que a alma nos traz. E nós vamos ter o espírito. Nós temos
no mundo espiritual a relação, a habitação do Espírito Santo através do Espírito. Quando Jesus falou com Nicodemos acerca do novo nascimento, ele não entendeu muito bem, porque ele achava que tinha que voltar para o ventre da mãe. E Jesus vai dizer, carne gera carne. Ele vai dizer que o espírito do homem, ele morre e nasce de novo com o Espírito Santo. Então, o que é o novo nascimento? É quando alguém realmente se arrepende. Festa no céu não é quando alguém simplesmente aceita Jesus. Nós temos que corrigir alguns textos que é falado. Festa no céu é quando alguém se arrepende. E novo nascimento, eu sei que confessar faz parte da salvação com a boca, mas não adianta nada se nosso coração não crer, se nosso coração não se arrepender. Então, quando tem um arrependimento sincero diante de Deus, há o novo nascimento. O Espírito Santo, ele habita no nosso espírito. Lembra que eu falei que o anjo não pode ser mudado? O Espírito Santo, ele vai habitar no nosso espírito. E o nascimento vai ter regeneração. O nascimento vai ter comunhão, vai ter cuidado, vai ter o crescimento espiritual. O Espírito Santo vai nos ensinando as coisas do céu. E é interessante que quando alguém nasce na terra, vai no cartório e coloca um nome. Quando alguém nasce no mundo espiritual, também lá no céu nós temos o livro da vida, da qual é registrado o nome lá no céu. Jesus se alegrou quando ele estava falando com os seus discípulos. Eu brinco que Jesus saiu no mistério. Ele se alegra quando ele vai dizer para os discípulos que era melhor do que expulsar demônio ter o nome escrito no livro da vida. Então nós vamos aprender que o Espírito Santo, ele vai habitar agora no espírito humano. Ele vai nos levar à adoração, à fé. Ele vai nos trazer o mundo de Deus para o nosso mundo. Aleluia! Então nós vamos aprender que o Espírito, ele busca Deus. O Espírito, ele recebe o Espírito Santo. Que interessante, que benção que Deus fez a gente diferente dos anjos. Imagina Adão no Éden, se ele pecasse e nós fôssemos totalmente eternos, eternamente caídos. Quando Satanás foi tentar Adão e Eva, ele achou que eles iam morrer eternamente. E quando Deus faz o homem, ele tem um trunfo. Ele faz o anjo espírito, que tem alma, não poderia ser trabalhado para arrependimento. Mas quando Deus faz o homem, ele fez alma que tem espírito. Aí vem aquela pergunta: não tem como falar sobre antropologia se não ligarmos pneumatologia, se não ligarmos soteriologia, a martiologia. É muito ligado, é muito próximo. Mas tem aquela pergunta famosa: se Deus criou o homem, ele sabia que ele ia pecar? Que ele poderia pecar? Sim! E é por isso que ele faz o homem diferente do anjo. Deus, ele criou o homem, e se o homem pecasse, ele tinha um trunfo na sua mão. O cordeiro, ele morreu antes da fundação do mundo. O que quer dizer isso? Que o Pai, quando ele faz o homem, ele, na formação, façamos o homem, o Pai tem a vontade de fazer o plano. E Jesus aceita o plano do Pai para morrer por nós. Então, quando o homem peca,
ele sai do Éden. O que morre ali é o seu espírito. Nós temos que aprender isso. Não é o seu corpo. O homem, espiritualmente, ele morreu. Mas quando Cristo vem, ele vem para nos dar vida. O segundo Adão vem para vencer o pecado. Então o homem é um ser tanto físico como espiritual. Eu louvo a Deus pela sua vida que esteve conosco nesses momentos. É uma alegria ter você aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Eu desejo uma boa aula para vocês e que você possa se inscrever para continuar recebendo os nossos estudos. Se você tiver alguma sugestão para nos passar, mas eu acredito que dessa forma, passando a lição tópico por tópico, abrirá a sua mente. É claro que você já tem um conhecimento e você vai ter uma noção lógica de toda a lição. Que Deus os abençoe. É uma alegria tê-los conosco.